Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Hoje vamos falar do tráfico internacional de pessoas e também no Brasil. Segundo a ONU, em todo o mundo, esse tipo de crime atinge cerca de 2 milhões de pessoas e movimenta mais de 30 bilhões de dólares por ano. Pré-adolescentes raptadas na Romênia para exploração sexual. Mulheres adultas forçadas à prostituição em boa parte da Europa. Empregadas domésticas anunciadas e vendidas no Oriente Médio pela internet. Meninos pequenos vendidos para trabalhar na pesca em Gana, na África. Meninos e meninas roubados das famílias no Quênia, também na África, suspeita-se para a retirada de órgãos. O Brasil experimenta cada um desses crimes gravíssimos e registrou mais de 1.800 casos entre 2017 e 2020. Segundo a ONU, várias situações caracterizam o tráfico de pessoas, mesmo isoladamente. Ou seja, o recrutamento, transporte, transferência, alojamento e recebimento de pessoas mediante fraude, ameaça, uso da força e rapto para fins de exploração. Os dois tipos mais comuns são o trabalho forçado, com 38% dos casos, e a exploração sexual, com 50%. As mulheres adultas são metade de todas as vítimas e as meninas, 20%. A pobreza e o desemprego são os principais fatores de risco que levam ao tráfico de pessoas. Os migrantes são particularmente vulneráveis. O chamado Protocolo de Palermo, criado no ano de 2000 e assinado por 178 países, estabelece que o combate ao tráfico de pessoas deve ter 3 eixos: prevenção, repressão ao crime e proteção às vítimas. O Brasil ratificou o protocolo e, em 2006, criou uma política nacional sobre o tema, além de implementar 3 planos de enfrentamento a esse crime, com metas até 2022. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Edel Torres, advogado especialista em direitos humanos, e também com William Charley Costa, defensor público federal. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o William. Neste último dia 30 de julho, o mundo lembrou mais uma vez o Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Pessoas. Eu lhe pergunto, há motivos para se comemorar? Há avanços ou a questão continua tão preocupante ou mais preocupante do que antes? Bem, o tráfico de pessoas ainda é uma realidade muito grave, infelizmente, tanto a nível mundial como também no Brasil. Infelizmente, não há muito o que comemorar, ainda mais devido à crise econômica mundial e à crise econômica no Brasil. O tráfico de pessoas tem aumentado, inclusive um dos fatos, dentre as motivações do tráfico de pessoas, uma das mais graves para a submissão à condição análoga à escravidão. Então, assim, infelizmente, nós temos pouco a comemorar em relação aos dados, mas é uma luta que se abre e é importante a sociedade, o Estado, os órgãos públicos, né, as entidades não governamentais também, todos se unirem nessa causa tão importante. William, você disse que a pandemia piorou o problema. Eu lhe perguntaria por quê? A pandemia trouxe uma paralisação das atividades econômicas. Isso nós temos notado em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Então, com menos oferta de emprego, menos oferta de oportunidades, mais pessoas têm sido submetidas ao tráfico de pessoas, inclusive para submissão a condições degradantes de trabalho. Por quê? Porque há menos oportunidades e maior oferta. E, com isso, as pessoas são levadas a aceitar piores condições de migração, de trabalho, de movimentação. Edel, você lida com essa questão há pelo menos 16 anos. Eu lhe pediria que fizesse um breve histórico da questão do tráfico de pessoas no Brasil e no mundo nesse período. Houve avanços ou não no combate a esses crimes? Confirmando o que o colega acabou de colocar, realmente há muito que se trabalhar na área de tráfico de pessoas, porque trata-se de um crime invisível e uma modalidade criminosa internacional. Então, os aliciadores, eles têm uma especialização muito grande na modificação de atuação. As rotas são constantemente mudadas, de modo que o crime movimenta muito dinheiro, né, no ano.
a cada ano, perdão. Nesse sentido, é que quando houve a celebração, quando o Brasil assinou o chamado Protocolo de Palermo, que é um tratado internacional, por meio do qual diversos países no mundo assumem um compromisso internacional na erradicação do tráfico de pessoas, o Brasil aceita, né, esse desafio, ratifica o tratado, cria em seguida uma política nacional de tráfico de pessoas. Com isso também houve a criação de planos também brasileiros, planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, o primeiro, o segundo e o terceiro, planos estes que trouxeram diversas metas a serem alcançadas. E, nesse sentido, o desafio continua porque nós temos uma realidade muito grande em termos territoriais, estados que têm uma vocação maior para lidar com a questão e outros que têm uma dificuldade maior. Depois disso, em 2016, houve a aprovação da Lei 13.344, de 2016, essa é a chamada Lei do Tráfico de Pessoas. Essa é a legislação atual, nacional, que lida com a questão. É bem verdade que a lei por si só não vai resolver a questão, mas ela é um importante passo, né, no sentido de avançarmos a questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas. O que diz a lei exatamente? Que instrumentos ela dá para combate a esses crimes? A lei, ela assume o caráter de protagonismo no sentido de que os estados, juntamente com a União, eles vão criar elementos e ferramentas para combater o tráfico e principalmente nos pontos de prevenção, repressão, né, e também de educação na matéria de tráfico de pessoas. Acreditamos que a melhor forma de se combater o tráfico é justamente na prevenção, na educação, é fazer o que estamos fazendo nesse momento, alertando, divulgando essa questão, que é muito importante, porque o crime de tráfico de pessoas hoje é uma das maiores violações aos direitos humanos na sociedade moderna. Esse problema é tão grave, como bem colocou o colega Edo, ele precisa de um trabalho até na fonte, na origem dos problemas, né, que são os estados onde saem as pessoas, né? Um exemplo recente que eu tenho, por exemplo, em operação agora em julho passado, nós estivemos no Rio Grande do Sul acompanhando uma fiscalização de combate ao trabalho escravo. Nós encontramos 2 paraguaios em condições degradantes de trabalho, vivendo em um alojamento muito ruim. Inclusive, um trouxe até família, trouxe a esposa, né? E nós questionamos a ele como é que foi feito esse aliciamento. Ele disse, olha, lá no Paraguai, ou seja, você tem que combater também lá na origem, como se faz esse aliciamento, né? Como o colega Helder disse, não só apenas a questão da Polícia Federal, que tem o controle das fronteiras brasileiras, né? A Polícia Rodoviária Federal um trabalho bem muito importante com relação ao meio de transporte, eles fiscalizam também esses ônibus que vêm de outros países para o Brasil, né? Para que possa verificar documentação, origem, destino, né? E também, é claro, verificar o motivo da saída, né? E, Adel, na sua avaliação, essas instituições todas estão bem articuladas? Elas falam entre si o quanto deveriam para combater esse crime? É preciso que haja uma interação, um trabalho articulado entre Estado, por meio de polícias, por meio do Ministério Público, por meio do Poder Judiciário, dentro da sua atuação. E também chama a atenção da importante atuação da sociedade civil organizada. Nós temos diversas ONGs que atuam no acolhimento de vítimas do tráfico de pessoas. Temos também universidades que atuam nisso, diversas igrejas que têm departamentos ou áreas específicas para trabalhar com isso. Então, o tráfico, como é um crime organizado, multifacetado, ele exige também uma atuação coordenada e diversificada, por meio de atores que não só representam o Estado, como também a sociedade civil organizada. Uma das grandes dificuldades que nós temos em relação ao tráfico de pessoas é com relação à universalização dos dados. Ainda lidamos, não só no Brasil, no mundo todo, com a dificuldade que é a Polícia Rodoviária Federal possui uma estatística que muitas vezes não dialoga com o Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Então, o nosso desafio é justamente promover, buscar elementos para criarmos um banco nacional de dados que efetivamente possa orientar políticas públicas que venham enfrentar o tráfico de pessoas de maneira eficaz. Essa articulação estatal, juntamente com a sociedade civil, é de extrema relevância.
No caso, no âmbito estatal, nós temos, desde outubro do ano passado, né, mais especificamente para o combate à condição análoga à escravidão, uma portaria ministerial do Ministério da Família e Direitos Humanos. E nessa norma ministerial, nós temos a interação de vários órgãos, né? Aí nós colocamos o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e, além disso, claro, a Auditoria Fiscal do Trabalho e também os órgãos do Sistema de Assistência Social, através aí dos Centros de Referência em Assistência Social. Também são convocados, muitas vezes, para dar esse suporte. Realmente, esse diálogo é importantíssimo, né? Sem esse diálogo institucional, não é possível alcançar sucesso. Nessas operações que temos participado, há uma interação de todos esses órgãos para a consecução desse objetivo de prevenção ao tráfico de pessoas, né, e, no caso específico, para que não seja submetida à condição análoga à escravidão. Edel, quando a gente fala em crimes graves como esse, muitas vezes as pessoas acham que eles acontecem lá muito longe, lá na fronteira com a Guiana, exclusivamente, como disse o William, ou lá na fronteira com o Paraguai, mas muitas vezes a gente vê situações diferentes. Por exemplo, o tráfico de pessoas em plena São Paulo, a maior cidade brasileira, a cidade mais rica, o tráfico de pessoas traduzido no trabalho escravo. Qual é a dimensão desse problema nessas grandes capitais, no sudeste do país? Mas eu vou pedir que você nos responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do tráfico de pessoas no Brasil e no mundo. Os nossos convidados são Edel Torres, advogado especialista em direitos humanos, e ainda William Charley Costa, defensor público federal. Edel, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. É sobre o cometimento desses crimes ligados ao tráfico de pessoas em cidades ricas e grandes e importantes, por exemplo, como São Paulo. Esse é um fenômeno espalhado pelo país? É mais grave lá longe, na fronteira com a Guiana e com o Paraguai, ou está tão disseminado que exige uma intervenção mais profunda em grandes cidades, por exemplo? Bom, o tráfico de pessoas, o crime de tráfico de pessoas, ele é bastante complexo. Nós encontramos ações que envolvem o tráfico de pessoas em grandes cidades, mas o tráfico, na verdade, ele acontece ao nosso lado. Por isso que eu falava há pouco que é o que a gente chama de crime invisível. Porque a figura do aliciador, ele age na maneira hoje, né, da forma de chamar, de convidar pessoas, e muitas vezes, né, por meio de propostas irreais, propostas falsas, que vão fazer com que o indivíduo, a partir de um sonho, de morar em outra cidade, de poder outro país, e de poder receber, né, numa moeda diferenciada, poder ajudar suas famílias. Temos um contexto de grave crise internacional, crise econômica, né, internacional. Então as pessoas estão buscando sempre melhores condições de vida. O que acontece é que as redes criminosas utilizam do sonho das pessoas para poder escravizá-las. William, o tráfico de pessoas pode se dar entre regiões do próprio país, isso acontece no Brasil, dos países vizinhos da América do Sul para o próprio Brasil e daqui para a Europa, por exemplo. Então, são fluxos variados. Em qual deles você diria que a situação é mais grave, mais preocupante? Na cidade de São Paulo, um grande centro, né, mundial, é a maior cidade do continente, do hemisfério sul do mundo, né, vamos dizer assim. É um grande centro onde há muita imigração de países africanos, e nós vemos muito isso nos processos criminais, principalmente aqui no âmbito da Defensoria Pública da União, pessoas de nações africanas aliciadas com valores, né, econômicos aí, tendo em vista esse momento atual de crise econômica mundial e no Brasil, aliciadas para transportar pequenos volumes de drogas nos aeroportos, fazendo rotas como São Paulo, Amsterdã, São Paulo, Cidade do Cabo, né? Então, assim, são também vítimas, né? São protagonistas de um crime, são pequenos, chamados mulas, né? Pequenos traficantes, só servem para transportar pequenas quantidades, mas também são vítimas de tráfico de pessoas, né? São aliciados até nas regiões centrais de São Paulo, onde há grande concentração de imigrantes procurando emprego no centro, né?
E em relação ao tráfico, isso é um exemplo do caso de tráfico daqui do Brasil para fora, né? E nós temos também o regional, como nós dissemos. Um exemplo muito recente que nós tivemos bastante trabalho foi dos venezuelanos, né, e dos haitianos, que entraram no Brasil devido às crises econômicas, estão aqui na nossa região, né, na região das Américas, né, e vieram ao Brasil e foram explorados, foram aliciados, principalmente para a questão de trabalho análogo à condição de escravidão. Éder, há pouco você citou a necessidade da repressão e da prevenção a esses crimes. Mas há outra vertente também, que é citado pelo Escritório das Nações Unidas, que lida com o crime organizado, que é a questão de atendimento às vítimas. No Brasil, esse atendimento é bem feito e por que ele é necessário? O atendimento às vítimas é importantíssimo, é um elo importantíssimo, porque lida com a parte mais vulnerável, que é justamente o indivíduo, a pessoa que se submeteu, que aceitou essa promessa enganosa, enfim, ou que se submeteu também a uma violência psicológica, chantagem, para justamente permanecer nesse mecanismo. Nós ainda o Brasil, enquanto Estado, ainda precisa melhorar essa questão do atendimento à vítima, fazendo com que essa vítima encontre oportunidades no sentido de políticas públicas de trabalho, de educação, tendo em vista que essa pessoa que foi vítima, ela dificilmente vai contar com facilidade as atrocidades às quais foi submetida. Então, nós temos um sério problema que é a dupla vitimização, é a revitimização, ou seja, a pessoa sofre o problema lá no exterior, né? E quando retorna ao Brasil, sofre nova agressão, porque a sociedade, de modo geral, incrimina essa pessoa. E digo mais, muitas vezes a própria vítima não se enxerga como vítima, porque ela entende que a aceitação, né, partiu dela. Só que nós temos que lidar com o protocolo de Palermo, que coloca que a sua manifestação, essa aceitação, ela foi viciada. Uma vez que os aliciadores, hoje, com o contexto globalizado que nós temos, ninguém viaja acorrentado de um lugar para outro. Nós não estamos lidando com o tráfico de escravos, né, da África, na época do descobrimento do Brasil. As pessoas hoje viajam aparentemente livres, né? Então, uma vez que manifestam a sua vontade, nós que lidamos com direitos humanos, defendemos que essa manifestação ela se deu num contexto de vício, de engano. Então, independentemente de a pessoa ter dito sim, ela é uma vítima de tráfico de pessoas e depende do Estado brasileiro, no sentido de que esse acolhimento lhe promova, né, uma interação, um engajamento ou reengajamento na sociedade por meio de trabalho, emprego e assim por diante. Eu gostaria apenas de complementar a resposta do colega Ed com relação à condição análoga à escravidão, que na última operação nacional de resgate, que envolveu vários órgãos públicos federais, nós tivemos dos 337 resgatados, 149 pessoas vítimas de tráfico, ou seja, quase metade foram pessoas traficadas. E como bem lembra o colega Aéreo, realmente as pessoas muitas vezes não se veem como vítimas, porque foram levadas a aceitar um contrato de trabalho. Mas em que condições? Em condições viciadas, tendo em vista a pouquíssima oportunidade de trabalho que tem, o seu modo de vida muito limitado pelo grau de instrução, pela situação de pobreza. E nós temos situações como essas em que realmente nós devemos fazer esse trabalho na origem, né, para evitar que as pessoas saiam desses locais para que não haja um tráfico. Eu faço uma última pergunta aos dois. Começo pelo Edel. O Brasil assinou o protocolo de Palermo, instituiu uma política nacional de combate a esse crime. Em 2016 veio a lei que tipifica. O que está faltando? Afinal, esses crimes todos ainda são muito comuns. O que falta? É preciso que nós intensifiquemos, não só em termos de Estado organizado, como também de sociedade civil, no sentido de analisarmos o tema a partir de uma tridimensionalidade. É importante analisar o contexto das vítimas, o contexto geral das vítimas, sim, por meio do acolhimento. É importante também promovermos a repressão em relação aos aliciadores, só que esse binômio, ele, ao meu ver, ele não fecha
a equação se não avançarmos no sentido de buscarmos o mercado de clientes. Existe um mercado que movimenta toda essa questão do tráfico. Então, é importante o mecanismo de cooperação jurídica internacional, da qual a DPU tem trabalhado incansavelmente, juntamente com outros órgãos parceiros. É importante justamente alcançarmos os bens, o patrimônio dessas organizações criminosas internacionais, porque é justamente um mercado gigantesco de clientes que faz com que o tráfico constantemente modifique a sua forma de atuação. É a partir desse raciocínio que a gente vai conseguir índices de repressão, maiores número de casos, de sentenças judiciais, de condenação efetiva a tráfico de pessoas, maior informação da sociedade. Chama a atenção da campanha Coração Azul, que é a campanha internacional de mobilização, conscientização, né, em relação ao tráfico de pessoas, e justamente promovermos esses amplos debates na sociedade a fim de alertar nossos patrícios, no sentido de que existem diversas armadilhas por meio de promessas que são feitas. Eu gostaria de chamar a atenção num ponto também que é muito a ver com o nosso tempo, né? Nós vivemos na sociedade da informação, sociedade da internet, ou seja, o crime evolui com a sociedade, né? Hoje nós temos aí, inclusive, o direito digital bem desenvolvido no Brasil, temos a lei de proteção de dados e outras leis importantes, né, sobre o mundo digital. E muitas vezes é no mundo digital, através das redes sociais, das mensagens diretas de WhatsApp, como tem sido notado ultimamente, que se alicia pessoas. Então, assim, por exemplo, eu já vi vários casos, as pessoas receberam falsas promessas de emprego através de uma mensagem no Facebook, né? Através de canais de redes sociais. Então, assim, é importante que a sociedade seja atenta a essas mensagens, a esses foros onde se colocam propostas, né? Para que haja uma atenção maior com relação à veracidade dessas propostas, né? É necessário que a sociedade civil, o Estado, realmente gerencie esse meio de comunicação e identifique o mais rapidamente possível, mesmo nos meios digitais, essas promessas de aliciamento. Né? Muitas vezes dali, ali que começam a ser esses sonhos, né, a ser construídos e, na verdade, vão ser deturpados lá na frente pelo aliciador. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Edel Torres, advogado, especialista em direitos humanos, e também de William Charley Costa, defensor público federal. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.